Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Deus Integral de Laerte. Muito bem, estamos aqui, mais um Quadrinho ao Quadrado, eu sou o Estranho, sempre na companhia de... O Judeu Ateu, mais um mês, mais uma conversa sobre quadrinho nacional estranho. Exatamente, aqui o nosso podcast, o Quadrinho ao Quadrado, ele é esse podcast onde a gente fala de um quadrinho por inteiro. Se você nunca leu, a gente tenta evitar spoilers. Se você leu, a gente tem uma sessão separada para spoilers. Duvido que vai ser o caso aqui. Né? Não vai ter spoilers dessa vez não, Porque a gente tá numa... Eu vou dizer que é a primeira vez na prática, porque a gente teve algo similar, mas é a primeira vez na prática que a gente tá falando de um compilado de tirinhas, né? Não é nem charge. Charge é uma imagem só, é tirinhas, é o termo, é isso mesmo. É tirinhas, compilagem de tirinhas de jornal, que é uma das formas mais clássicas de se fazer quadrinho no Brasil. A gente já fez de outras compilações de publicações semanais ali, teve Os Pássaros da Lar, e teve alguns feitos na pandemia ali também, mas esse aqui é o primeiro que é tirinhas soltas que a Laerte fez com esse tema, esse personagem que é o Deus. Né? Publicadas em jornal, né? Não é nem... Isso, ao longo de muitos e muitos anos aqui. Exato. Temos acontecimentos históricos passando aqui nos gibis. Se bem que a maioria desses do compilado tipo, não tem muito recente, né? A maioria é tipo dos anos 2000, né? Acho que não tem nada Isso. depois disso. Não, é porque ela parou de fazer esse personagem, né? Claro, Uma evolução, mas enfim, já vamos começar a falar diretamente do quadrinho. Só antes, Judeu, aquele lembrete de que nós temos um Apoia-se, que é o apoia.se/quadrado. É um local onde você pode fazer qualquer apoio financeiro que vem aqui para, entre muitas coisas, financiar quadrinho nacional, porque a gente compra aqui os quadrinhos para poder falar. Sim. E se você fizer um apoio financeiro de R$10 ou mais, seu nome é lido em alguns dos nossos programas, como as pessoas a seguir. Arthur da Silva Neto. Manuel Rebelo Abranches. Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes. Rafael HQ. E Guilherme Petreca, muito obrigado. Muito obrigado. Judeu, rapidinho, sobre o que é Deus. Bom. Integral aqui, é publicado pela Tábula Editora, compilou tudo em um volume só. Então, sobre o que é Deus. Deus, exatamente, integral. Compilado, originalmente 3 volumes separados, compilados aqui, publicações do ano 2000, de tiras do personagem Deus da Laerte. Essa é a melhor premissa que eu consigo dar, não tem muito mais do que isso. São várias tiras publicadas nos anos 2000, no qual esse personagem do Deus lida de forma cômica ou, sei lá, temporal com situações diversas, relacionadas ou não com a existência dessa divindade. Exato. Vai ter seu próprio elenco aqui, que tem Deus, tem diabo. Personagens diversos. Gabriel tem uma boa parte ali. Finalzinho, bem no finalzinho, tem a filha de Jesus, a irmã de Jesus ali. A irmã de Jesus. Essa foi a minha... Você tá falando, eu vou falar. Essa foi a parte que eu mais... eu queria mais 20 tiras da filha de Deus, irmã de Jesus. Eu queria muito... de todas... Eu vou falar isso, eu não sei se eu sou o maior fã desse compilado. A gente vai chegar lá. Mas se eu tenho algum elogio para começo, as tiras da filha de Deus são muito boas. É muito engraçadinho, é muito charme. É uma ideia tão maravilhosa, a irmã de Jesus, que são todas engraçadas as tiras dela. Eu adorei. Sim, é muito bom. A gente chega lá, de fato, mas eu acho que é importante a gente falar justamente desse formato de tiras e aqui no nosso caso o compilado de tiras, porque falou várias vezes que tiras são talvez a forma mais tradicional de se fazer quadrinho no Brasil, né? E aí, né? Por que a gente não fala muito disso? Se não a mais tradicional, com certeza a mais consumida, inclusive até hoje em dia. Os quadrinhos ao quadrado que a gente faz desses quadrinhos de publicação alternativa ou mesmo por editora, é lida por um nicho muito específico, e se a população ao todo lê algum tipo de quadrinho, é a tira. Em jornal e online. Migrou para online.
migrou para online. A galera lê, sei lá, hoje em dia, a própria Laerte. A galera adora a Laerte online, ela é motivo de memes, né? Do eu entendi Laerte ali, né? Ou, sei lá, linha do trem, malvados, ou, sei lá, coisas que eu considero de menor qualidade. Bom, não vou dar nomes, que seja. Sim. Mas as pessoas consomem tiras numa quantidade muito maior do que quadrinhos ou qualquer coisa do tipo. Então tá aí. Não sei se é a forma mais tradicional, mas com certeza é a forma mais consumida. E de fato, a gente não fala mesmo. Não, ninguém tá comentando muito. Não tem resenha. Tipo, mesmo os quadrinhos mais alternativos que a gente comenta aqui, eu sempre jogo no Google pra procurar alguma resenha, alguém falando. E apesar da nossa crítica de que não tem muita gente falando do quadrinho nacional, eventualmente eu encontro uns blogs das pessoas falando, ou sei lá, na Amazon vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube, ou até no site que você compra tem as pessoas fazendo resenha. Eu abri aqui o Deus Integral da Laerte procurando opiniões sobre. Autora renomada, provavelmente a mais conhecida hoje em dia. Do nicho de tiras, com certeza. Não, enorme. Nada, não tem ninguém comentando sobre o que dá pra analisar desse compilado, o que tem de positivo ou negativo. Nem se vale a pena muito comprar ou não, sabe? Não tem muitas opiniões, não, além do fato de que tá sendo lançado esse compilado. E eu tenho a impressão que ele é muito porque qualquer compilado de tiras, ele tem os seus problemas inerentes de ser um compilado, que eu quero falar disso também, mas eu acho que principalmente porque parece que ele é menos um produto uniforme e mais um registro histórico, sabe? De certa forma. Meio que é menos algo coeso, porque, assim, do personagem de Deus Laerte, ele vai e volta, passa por múltiplas coisas, não tem uma linha narrativa longa. Tem algumas tirinhas que tem uma sequencialidade em termos de tema, mas cada tira tem que ser independente. É parte do padrão da escrita da tira. A pessoa vai abrir o jornal, vai ver o post na rede social e tem que se concluir ali mesmo. Os personagens existirem, serem recorrentes, ajuda a familiaridade, pode surgir ao longo do tempo, mas ele, em teoria, tem que funcionar para quem nunca leu também, né, em algum aspecto ali. Então, como ele tem essa característica bem separada, independente, não coesa, um compilado muitas vezes é isso, é um registro histórico. O que a gente tem aqui em mãos, eu e você, é um registro histórico de tudo que a Laerte produziu com esses personagens. A coesão é que tem o mesmo título, mas é só isso. Cada tirinha é um mundo à parte. É engraçado você falar em registro histórico, me fez lembrar eu não sei que editora, mas tinha alguma editora uma época publicando todo os Peanuts do Snoopy. Não lembro quem foi, mas não lembro também, mas acho que esse bobeou terminou já. Espero que sim. Mas era vendido justamente como tipo, esse negócio, tipo, esse registro histórico mesmo, né? A gente tá publicando todas as tiras desse negócio que saiu. Então, pra mim agrupados por ano, né? Não é agrupado tematicamente. É isso, é sequencialidade anual mesmo. E eu concordo com você, principalmente, que no final do dia, uma tira funciona independente. Eu penso, tipo, até algo muito adorado por crítica e público como Calvin e Haroldo, tipo, ele tem as suas... Quando é publicado, ele é publicado por quase temporadas, tipo, Calvin e Haroldo na neve, ou as brincadeiras com viagem no tempo. E ainda assim, todas as tiras lá dentro não são disso, né? Tipo, tem uma ou outra, não é um grande tema daquele compilado, né? Não, mesmo quando o cenário é o mesmo, raramente uma tira leva a outra, ou mesmo quando leva, tipo, ela funciona independente, tipo, você não precisa de forma alguma do contexto da anterior para entender a próxima, né? Não é exatamente isso. Sim, então, por ter essa característica, né, novamente, isso não é um problema, é só que isso é o que resulta dessa característica é que é muito difícil de você falar
de um conjunto de tiras como uma coisa só. Não é uma coisa só, né? Eles são muitas coisas aqui. O conjunto de tiras da Laerte que passam ao longo dos anos todos aqui são várias coisas. Tem várias histórias aqui. Tem o período quando ele cria Adão e Eva, tem o período quando ele cria o Adão e Eva de barro, que é outra mini temporada. Tem passagem do juízo final, tem a passagem da guerra do Iraque, por algum motivo que a gente conversa. Teve essa parte mesmo. Tem irmã de Jesus ali pro final, que é isso, são tipo pequenos agrupados semi-tematicamente coerentes, mas que começa e termina do nada, é isso, não é uma narração, né, coerente e completa. Então, o que nos resta fazer nesse cenário? Do que dá pra falar num compilado de tirinhas exatamente, a seu ver? A gente já lidou na nossa longa carreira, Estranho, com um problema parecido, porque a gente algumas vezes já comentou dos mangás de compilados de one shot. E na essência é o mesmo problema. As pessoas compilam esse monte de coisas que não necessariamente foram pensadas em serem publicadas juntos, mas estão sendo publicadas ali e você meio que tem que comentar de tudo. E pra mim, você sempre tem a teoria que sempre tem um ruim, pelo menos, em compilado de one-shots. Nunca é 100% de aproveitamento, nunca. Não tem como. Não existe. E se eu venho aqui pra Deus como integral, eu venho com um pensamento talvez um pouco analítico demais. Eu pensei em porcentagens aqui. Eu acho que, no mínimo, 2/3, 66% das tiras são ruins, ok? Não são muito boas, não. Okay? Eu não chamaria de ruim, mas eu chamaria de mínimo menos inspiradas, principalmente porque muitas delas vão ser punchlines óbvias, né? Tipo, são umas conclusões muito previsíveis. Conclusões previsíveis ou, tipo, honestamente, sem graça. Tipo, o diabo é quem causa o trânsito. Isso, essa é a piada. O diabo causa o trânsito. Não é engraçado, não é bom, não é particularmente criativo. Eu acho que a maioria das tiras desse compilado estão nesse patamar de falta de criatividade. Esse compilado é tão antigo, tipo, mais de 20 anos atrás. Eu aposto que, sei lá, a Laerte provavelmente concorda com essa opinião, eu não sei. Não sei dizer, mas eu tenho um outro compilado de tirinhas da Laerte, que é o Manual do Minotauro, que é eu até abri aqui para confirmar, tirinhas de 2004 a 2015. Então são depois de Deus, né, da Laerte. Eu não sei se você tem esse encadernado do Manual do Minotauro ou chegou a ler. Não. Eu não tenho. Tem outras, tipo, longas tiras da Laerte que eu li, e eu gosto, mas essa não é uma delas, não. Porque o meu ponto é que quando você vê o Manual do Minotauro, e quem acompanha agora as tirinhas da Laerte, consegue ver que o apuro artístico, pra mim, pelo menos, tá muito maior, né? A sacada, a filosofia, o subtexto, mas ao mesmo tempo sendo acessível, dizendo algo, tendo, quando é só de comédia, uma tirada boa. Isso é muito apurado. E no Manual do Minotauro dá pra ver isso acontecendo ao longo dos anos. Tipo, são 11 anos ali, dá pra você ver que há uma transição longa e gradual em direção a isso no Manual do Minotauro. E Deus precede isso. Deus é mais na pegada tirinha clássica que a gente, sei lá, Angeli, a própria Laerte ali do passado, de Piratas do Tietê, de Bob Cuspe, sabe? Umas coisas mais que tinha sua própria linguagem, sua própria pegada da época, que eram essas piadas mais óbvias. Mas bem óbvias, assim mesmo. Algumas quase infantis mesmo, no sentido literal, tipo, algo que eu leria quando eu era criança na parte final da folha, sabe? Tinha as tiras ali que eu, como criança, lia, e algumas eu entendi e algumas não. E após que eu li alguma tira de Deus da Laerte naquela época. Devo ter lido também. Li muita tirinha também na biblioteca da escola, em jornais de domingo e tal. Então, é exatamente isso que você falou. Em termos de porcentagem ali, eu diria que são baixas as que eu falo, olha, boa tirada. Boa piada, ou fez algo legal com esse personagem e tal. A maioria é meio que você passa o olho e vai embora. E eu pensei, tipo,
Toda tirinha não é assim? Todo compilado de tirinha, será que não é assim em algum nível? Não, qual é? Não, eu tenho alguns compilados aqui de tirinhas. De cabeça, eu tenho dois aqui que eu adoro, que é o Riot Tiras e o Linha do Trem. Que os dois, pra mim, mandou a bala demais nas tiras. São dois exemplos que eu tenho aqui de cabeça que são excelentes. Eu adoro. Eu releio essas tiras, eu deixo ali no banheiro. Uhum. E é quase, sei lá, eu não quero ficar esse episódio inteiro aqui só metendo pau na Laerte. Porque, tipo, no final dos contos, esse compilado... Eu não desgosto de Deus, pelo contrário. Eu acho que tem coisa boa aqui como tirinha. A gente vai conversar. A gente vai conversar sobre isso, mas sei lá, eu não sei se eu gosto. Tem coisa que eu gosto, mas a maioria é de baixa qualidade, eu diria, e é algo feito há mais de 20 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, está na Guerra do Iraque ali em 2001. 25 anos atrás, então não é exato uma justiça. É porque, porra, foi compilado. Eu comprei aqui, eu pensei, porra, vamos ver o que a Laerte fez ali com Deus, e não era o momento mais inspirado na carreira dela. Eu fiquei pensando, inclusive, que é fascinante que a Laerte virou esse meme, supostamente a contragosto dela, né? Parece que ela não gostou muito do meme do Eu Entendi Laerte, né? Porque a galera se perpassa ali, né? Qualquer coisa enche as respostas ali achando que tá sendo super original. Mas é fascinante pra mim que ela virou esse meme justamente por quão abstratas, interpretativas, experimentais são as tiras dela hoje em dia. E Deus, em comparação, é tão direto, é tão não criativo nesse sentido, pelo menos, que é só um contraste absurdo mesmo pra mim. Sim, tem alguns ali que vai esboçar algumas ideias que eu acho boas, eu quero citar alguns exemplos também, mas eu acho que acima de tudo são tirinhas de humor, e eu acho que de todos os estilos, todos os gêneros literários que sofrem com a passagem do tempo e com a evolução e a temporalidade, como afeta, né, você ler fora do tempo, eu acho que o humor é o que é mais afetado. Porque, às vezes, era uma ideia boa, que foi feito muitas vezes depois dela ter feito isso. Né? Então, é difícil dizer, é muito difícil fazer essa análise atemporal, porque ele é um produto do seu tempo mesmo, né? Tipo, será que em 2001 eu ia estar rindo sei lá, dos bonecos de lama que Jesus fez sem gênero e tirando no cara coroa pra saber quem é seu macho ou fêmea? Eu gostei disso agora. Esse eu gostei. Esse eu gostei também. Esse é bom. Eu provavelmente estaria gostando na época. Eu não sei se eu estaria gostando de... Jesus empurrando o carro de carnaval. O diabo recebendo massagem. Tipo, eu abri aqui um qualquer aleatório e tava isso. Não é particularmente engraçado, não, pra mim. Então, Quando Deus se faz de super-herói, sabe? É pouco inspirado hoje. Será que na época era bem inspirado? Era bem bolado? Não sei dizer. Não tem como dizer. Sei lá. Algumas, menos do que eu pensava, inclusive, mas teve pelo menos umas 2 ou 3 que eu fiquei... eu acho que tem alguma coisa da época que eu perdi aqui. Tipo, tem uns 2 ou 3 que são temporais demais nesse sentido. Tipo, de que alguma coisa aconteceu naquele período que eu não sei o que é. Os da Guerra do Iraque não mencionam o Iraque ou, tipo, sei lá, algum acidente ou alguma coisa assim de forma alguma. Você entende porque... pelos anos em que se passaram. Exato. E pelo tom, né? Porque era isso nessa época da Guerra do Iraque. Hoje em dia que a gente tá mais globalizado, com acessos mais live às informações. Virou meme. 11 de setembro virou meme. Na época, a gente aqui no Brasil tava, nossa, eu tô com medo do que aconteceu lá. Capturou esse sentimento. Deus ficou preocupado exclusivamente com a queda das Torres Gêmeas. É isso. De todas as linhas narrativas temporais que o quadrinho cobre, essa é a única que, tipo, nossa, olha aí. O mundo parou por causa... Deus parou por causa desse evento.
É curioso imaginar isso. E depois virou muito sobre a guerra mesmo, né? Sobre. Teve uma curta passagem que eu acho um pouco inspiradíssima também. Essa passagem da guerra. Não salva muita coisa. Eu toquei com ela. Essa aqui foi a passagem que eu justamente perdoei a passagem do tempo. Pra mim, pensando no contexto da época, eu colocar o Deus ali como esse personagem pacifista, seja lá qual for o lado dessa guerra que você tá. Ambas estão usando Deus, sabe, como justificativa para os seus ideais. E colocar esse personagem como não corroborando a matança do ser humano, eu pensei, quer saber, na época eu ia dar. Se Twitter existisse na época, eu ia dar um RT e eu ia falar, eu entendi, Laird, eu entendi. Eu gostei do que veio em seguida, do Deus morrer ali, né, desaparecer. Deus morto, é da hora. E aí o diabo cuidando do mundo, e aí todas as inversões de valores que tem. Essas foram boas tiradas. Me parecia que esse era o vislumbre do que eu vejo hoje em dia na Laerte, de chegar um monte de diabo na porta de uma mulher e falar hora do culto, e aí ela, que saudade de Deus. Tipo, essa é a boa piada. Ou quando pega o cara que era ateu e transforma no líder mundial. Tipo, gostei de algumas dessas passagens. Assim. É isso que mantém eu não desgostando desse quadrinho. Ter esses conjuntos de passagens que eu acho bons, acho bem inspirados. Porque o humor mais abstrato é bem mais interessante. Não sei se é mais interessante, mas é mais acertado nesse compilado do que o humor de observação, sabe? Um negócio meio Seinfeld da vida, sabe? De, tem trânsito, né? Pô, e a fila? Não essa parte não é muito evocada. Pelo menos nessa época, a Laerte não estava com o humor de observação muito afiado. Então é muito mais interessante trabalhar com o abstrato e com o absurdo, sabe? Então, os bonecos de barro que a gente comentou trabalha com o absurdo ali, sabe? Sim. Que ideia maravilhosa o beta do homem, sabe? O demo do homem, que veio antes, que era só o barro. Eu gostei do Ser Humano 2.0 ali, que é o Evo e Adam. Essa é boa também. Essa é muito boa. Trabalhar com essas ideias mais criativas mesmo, do que tentar conectar tão diretamente com o cotidiano. Eu acho que tá aí o forte da Laerte. Sim, com certeza foi onde brilhou pra mim aqui nesse compilado. Tem esses conjuntos, ou tiradas boas, né, que partiu de uma premissa boa. Eu gosto, eu vou citando essas passagens porque eu quero enaltecer as partes que eu gostei. Você falou da Filha de Deus, eu acho que essa é muito boa também, de colocar a menininha ali, meio que sendo a segunda Messias, mais ou menos. Funcionou muito bem essas piadas. A irmã de Jesus é uma ideia tão boa. Até porque é uma pena que Jesus aparece só no finalzinho, né? Ele não aparece em nenhum momento dessas. É o Deus tem uma mais... passagem aqui e ali, né? Ele tem mais presença aqui no final com a irmãzinha dele. E é um bom trio que se cria ali, eu achei. Deus, a irmã e Jesus é uma boa dinâmica. É curioso que veio mais pro final, porque tá aí a transposição do humor do cotidiano para esses três personagens divinos, né? É mais interessante pra mim do que só Deus ali tendo que lidar com os afazeres humanos. Sim. Eu gostei da curta passagem do Gabriel na terapia também. Achei bem divertido e bem bolado as tiradas. Era nesses... Tinha uns curtos períodos que era... Eu acho que, se eu for simplificar, bem simplificado, as tirinhas soltas são as que eu não gosto. E elas são a maioria, é isso. Elas são os 2/3 que você falou. Essas que Jesus viu os anjos pelados e falou, nossa, os anjos tinham que usar fralda. Ok, que piada é essa? Jesus me ouve. E aí Jesus colocou uma placa no lugar para ser observado, para não verem ele. Não me pega tanto. Mas quando tem uma sequencialidade, quando é fora dessas soltas,
que ele tem um tema mais dinâmico ali, eu acho mais interessante. Ou eu acho que é sinal, inclusive. Ele é mais interessante porque o quadrinho, a Laerte, né, na escrita e o quadrinho, ele percebe que tem um ouro ali, sabe? Na hora que cria essa personagem, os personagens de barro, eu acho que acende uma luz na cabeça da Laerte, falando, olha, dá pra explorar mais aqui. E aí ela mergulhar nas intricidades disso torna mais interessante. E Deus, a intensidade dele era qualquer coisa. Porque... Eu não sei se é a sequencialidade que você gosta. Eu tô pensando aqui. Não sequencialidade, mais temática que vinha na sequencialidade. Porque se tem um tema que é bem... É sempre engraçado quando é trabalhado, é o absurdo da crença nesses seres. Então, o Gabriel na terapia tendo que lidar com a divindade dele é tão absurdo, sabe? Então, não faz sentido nenhum. É tão cômico. A crença nisso é cômica. É assim que eu enxergo isso, pelo menos. É engraçado. E acho que mesmo se você crê naquilo, você meio que aceita o quão absurdos alguns dogmas são. E, obviamente faz parte da fé crer naquilo. São dogmas por esse motivo. Você tem que acreditar sem lógica. Mas aí analisar isso, não analisar, só apontar pra esse absurdo que é como seria Deus criar Adão e Eva 2, sabe? Pensar na intricidade dessa ideia é por si cômico. É cômico, sim. O mundo pós-Deus. São essas ideias que eu acho que são os vislumbres ali interessantes, né? Muito mais interessante do que só uma piada com Deus tem que lidar com pessoas e é isso. Ele mora no céu e aí é uma piada envolvendo ele estar no céu. Esse tipo de coisa é menos criativa pra mim. Eu penso em outros, não é compilado, mas outros quadrinhos foram publicados página a página. Qual era o nome do cachorro do Malagueta? Do Malagueta. A gente comentou de Malagueta e eu lembro de a gente também não gostar muito na sequência geral dessas tiras que eram muito comentadas, eram muito voltadas ao cotidiano e até ao tempo ali, sabe? Coisas muito específicas que estavam acontecendo, inclusive, sei lá, na cidade de São Paulo, naquele momento, né? Sim. E esse tipo de coisa talvez funcione, que nem você comentou no momento ali, de uma coisa que você passa ali isso. na hora e talvez você não dá uma risada, você dá uma respirada forte pelo nariz e vai pra próxima tweet, sabe? Sim. E aí... ele é esse registro também desse momento, de um pensamento do momento. Claramente um prato cheio para uma análise histórica, historiográfica ali e tudo mais. Mas aí vendo isso compilado depois, não é a parte que chama atenção definitivamente, né? Não é a parte atemporal. E eu acho que nesse ponto ser temporal joga contra. Nem sempre ser temporal joga contra, às vezes é muito interessante. Em caso de tirinha, eu acho que joga contra pra você ler muito tempo depois. E não é algo exclusivo da Laerte aqui, de Deus da Laerte, ou de, sei lá, coisas muito antigas. Tem relativamente recente que se passa. Você citou aí exemplo do Linha do Trem, por exemplo, que eu tenho todos os compilados dele que saem, eu compro, porque eu gosto bastante do trabalho dele. Não é só pedrada. Às vezes você lê uma e aí eu lembro de qual era o momento do pensamento social que resultou naquela tira, e eu acho que, passou e não faz mais sentido, sabe? Vai acontecer, é meio que inevitável, porque, né, como é uma produção contínua ao longo do tempo, não tem como o tempo não te influenciar, acontecimentos daquele momento não te influenciarem. E aí esses são os que eu olho e falo, eu entendo o que foi, não acho graça. Tem algumas que sobrevivem a tempo. Só do Linha do Trem, eu lembrei daquela tira dele agora pra mim, do Sérgio Moro comendo a peça de xadrez. É muito engraçado. Eu comecei Mas é engraçado porque o Sérgio Moro ainda está no seu imaginário. Pode ser. Dá mais 10 anos. Dá mais 10 anos pra ele desaparecer do seu imaginário. Pode ser. Daqui a que é isso que vai ser a distância de Deus pra gente aqui, né? 20 anos. 20 e pouco, 25 anos já.
Pode ser que daqui a 15 anos eu olhe pra essa tira do Linha do Trem e eu penso, qual é a piada? Que o cara é burro? É isso? Tipo, ok, Se perdeu beleza. no tempo, né? Se perdeu no tempo. Não tem o contexto do enxadrezista, de tudo mais. Pode ser que você tenha razão, isso também, pode ser. Dito isso, eu não quero pegar tão leve assim com Deus. Eu não acho que, sei lá, a maioria das tiras são. Tem o perdão desse problema do tempo. Principalmente porque, que nem você falou, eu reforço que a carreira posterior da Laerte é de extrema qualidade. Eu acho que, sei lá, talvez esse compilado tem que existir realmente só como um registro histórico. De alguma forma uma pena que foi esse foi o compilado que a gente escolheu comentar. Até porque a Laerte não tem muitos compilados além disso. Tem o próprio Manual do Minotauro, que eu acho que a gente teria os mesmos problemas, porque também não é constante, né, mas não tem muitos compilados tematizados. E eu acho que a natureza de tira é isso mesmo. A menos que você tenha um conjunto de personagens, né, como foi Calvin Haroldo, como foi Os Pássaros da Lark, por exemplo, né, que é um conjunto, orbitam personagens, raramente há motivo para você compilar que não seja um registro temporal. A gente citou aqui Linha do Trem, é isso, são tiras temporalmente que vão evoluindo nos anos, é isso. Não tem uma coesão ali. Não vai ter também se fizer um compilado de agora, né, nos últimos 10 anos da Laerte, não vai ter coesão ali também. Isso, é um compilado histórico também. Eu só penso que, sei lá, um compilado dos últimos 10 anos, a porcentagem estaria mais positiva. É só isso que eu quero dizer. Eu acho Definitivamente. Os altos seriam mais altos e os baixos seriam mais altos. Exato. Tá tudo aí um pouquinho mais alto. A média estaria pra cima. Concordo, definitivamente. Mas é o que eu falei, eu não pego pesado porque eu tive pra mim no meio, quando eu chegou na Guerra do Iraque, pra mim foi essa virada, foi a Guerra do Iraque. Eu cheguei, eu olhei a tira e falei, mesmo, né? Isso aqui é muito produto do seu tempo. Não tem como ser. E aí todas as reflexões que nasceram disso é o que a gente conversou até agora aqui no programa. Então eu não pego pesado por isso. Fica o lamento de que tem trechos ali que eram ouro e que eu queria mais. A da filha de Deus ali, irmã de Jesus, eu queria mais. Eu queria mais dos bonecos de barro. Eu queria mais do Evo e Adã. Eu queria mais disso. Não tive, mas é a vida que segue. É engraçado, você fala esses três aí, a filha de Deus, Adão e Eva 2 e os bonecos de barro. São quase temporadas inteiras de Calvin Haroldo, sabe? Ele tem a mesma... ele causa o mesmo feeling pra mim. Calvin Haroldo tem uma sequência de 50 tiras, que é tipo, ok, vamos trabalhar isso só. Pensando na carreira inteira da Laerte, ela não costuma ficar muito tempo em uma temática só mesmo. Teve aquela pequena série dela sobre descobrimento trans, que eu achei muito boa, eu gostei muito mesmo, mas até essa não é muito comprida, não, foi curtinha. Não é muito também da personalidade da autora. Tinha humor de personagem, né? Piratas do Tietê, que aí era a pegada Calvin Haroldo, que aí é isso, é de personagem, tirinhas de personagens que você se familiariza e também revisita. Nunca reli Piratas do Tietê depois de crescido. Eu nem lembro direito de como era Piratas do Tietê para eu poder julgar aqui. Então, minhas lembranças são o Laerte atual nas redes sociais, Manual do Minotauro e agora Deus Integral. Então... se eu tenho entre esses três cenários, o Deus Integral é o mais abaixo da carreira dela. E se eu tenho algum lamento, se você tem seu lamento extra, o meu lamento é que, publica um compilado mais recente aí. Também, super a favor. A favor. Não sei se tem editoras indo atrás aí pra isso, porque, Manual do Minotauro foi o último de 2015. Não tem 10 anos de tira aí. Não é possível que não dá pra juntar em Laerte completa, sabe? Tipo, vai publicando ano a ano. Eu não sou publicitário nem editor, mas o compilado Laerte, eu entendi, ia vender. Eu não sei se a Laerte ia querer, mas ia vender muito. Ia vender sim. Não sei se ela gostaria de eternizar essa piada, mas se ela desenhasse um lobo rasgando a roupa... Definitivamente, eu não sei se teve essa piada, teve? Ela desenhou em algum momento? Acho que ela nunca reconheceu isso, não. Ela fica muito puta. Eu aceito. Que ela, eu entendo. Eu também cansaria porque a galera da internet não cansa.
Não tem limite. Não. Ok. Então é isso, Judeu. Especialmente neste programa, não faz sentido a gente ter uma parte com spoilers, porque né, se você que está ouvindo esse podcast gosta da história da Laerte e quer ver esse registro histórico que a gente narrou aqui, com os seus altos e baixos de criatividade, vão atrás. Deus Integral é um registro histórico e eu acho que não faz mal ter na sua biblioteca. É algo interessante de ter. É até uma passagem no tempo interessante de visitar, nesse sentido. Principalmente, essas partes da Guerra do Iraque é um registro, é uma cápsula do tempo muito interessante mesmo. Sim. Principalmente no contexto brasileiro. Todo aniversário do 11 de setembro tem um artigo americano que é Charges Americanas do período. E é tão insano, é tão maluco o quão sedentos por guerra eles estão. Eu fiquei lembrando disso, lendo esse compilado do Deus. E eles eram os coitados também, porque a minha lembrança em quadrinhos do 11 de setembro foi que eu tinha um amigo meu, ele comprou na época. Era um quadrinho dos heróis da Marvel resgatando os escombros do 11 de setembro. E um dos personagens que estavam ali ajudando era Doutor Destino, conhecido ditador e vilão da Marvel Universal, e ele chorou. Porque era demais até pra ele. Eles tinham muito disso. Até o vilão mais vilão chorou com não faria isso, não mataria civis. Como não? Ele fez isso infinitas vezes nas histórias. Mas, ok, essa é a minha lembrança da cápsula do tempo. Dito isso, Judeu, mês que vem a gente tem quadrinho ao quadrado, a gente sempre aqui adianta o quadrinho para as pessoas já irem se preparando também. Qual vai ser o quadrinho do mês que vem? O quadrinho do mês que vem não é um compilado de tiras, mas é de um autor muito conhecido e renomado pelas tiras deles. A gente vai falar de Boca de Siri, de Paulo Moreira. Muito bom, muito bom. É um compilado, não é dos mais longos dos que a gente costuma falar aqui, mas eu acho que é um raro caso que eu li antes aqui do programa e eu acho que a gente tem o que conversar, mesmo não sendo quadrinho de tanto fôlego, assim, de muitas páginas. Mas é isso, vamos chegar mês que vem pra falar disso. Vamos lá, mês que vem a gente tá aí com Boca de Siri. Beleza, Judeu, então é isso. Até mês que vem? Até mês que vem. Deus há de ser, Deus há de ser, Deus há de ser, Deus há de ser. Deus é mãe.